nas estruturas. Ela é adquirida, né, por má postura. Um exemplo é de pessoas que ficam muito tempo sentadas, por exemplo, jogando videogame ou no sofá sem fazer nada. E outro exemplo é a discrepância, né, que é os membros inferior, um maior do que o outro. Se for, nesse caso, né, entre a palmilha, como você já falou várias vezes, e se for, o caso for maior, né, do que, né, tipo assim, for grave, aí tem que usar um saltinho, né, maior que o outro. A estrutural, além do desvio lateral, a rotação das vértebras. Esse tipo não pode ser corrigido pelo esforço voluntário, né? Do paciente. Quando o paciente inclina o tronco para frente, é formado uma giba, ou seja, gibosidade na região torácica do lado convexo da curva, devido à rotação das vértebras da caixa torácica. A idiopática pode ser infantil, né, de 0 a 3 anos, a juvenil de 3 a 10 anos e adolescente acima dos 10 anos. Os formatos, né, pode ser da letra C, né, e da letra S. O exame que é feito é o raio-x, né, e aí o médico vai entrar, né, o ortopedista, com o ângulo de Cobb, né, que a gente já fez várias vezes. Que aí vai ver a rotação, né, a maior rotação das vértebras, e aí, dependendo do grau, aí ela vai interferir, né, nas alterações do sistema cardiopulmonar. Devido à diminuição da capacidade do pulmão, né, vai interferir nessa parte. E os graus, né, o moderado é de 20 a 40. Acima de 40, aí sim é grave. Aí vai a questão dos tratamentos, né, que é a Ortiz, que fala de colete, né, que é indicado usar até 23 horas. Aí entra, claro, a fisioterapia, né, e o procedimento cirúrgico, que é só no caso grave. Aí vai fixar as vértebras, né, nesse procedimento para poder, né, tentar melhorar. E parafusos, né, entra nessa questão do procedimento cirúrgico. Então, é isso, gente. Eu dei só uma introdução aí, eu não tenho muita coisa, que até eu me perdi aqui, mas aí o Douglas vai finalizar a questão do que deve fazer, né, dentro da fisioterapia. Ok? Eu vou começar a minha parte. Dentro da fisioterapia, nós temos uma técnica chamada RPG, Reeducação Postural Global. É o que eu vou apresentar agora para vocês. Dentro disso, nós precisamos posicionar o paciente na maca. Que no caso aqui está no colchãozinho, mas vamos imaginar na maca. O principal elemento que nós devemos fazer é posicionar ele de forma que com os joelhos fiquem dobrados, como está sendo mostrado aqui no vídeo. Depois desse posicionamento, nós vamos dobrar o joelho, certo? Como ele está fazendo aí. Aí, depois desse passo, nós precisamos prestar atenção nos movimentos que ele vai fazer. Ele vai abrir as pernas e colar os dois pés juntos, as duas solas juntas. Depois desse movimento, prestem atenção que ele vai pegar o quadril, vai fazer com que o principal objetivo seja retificar a lombar. Olha lá, ele vai pegar lá, vai ver que tem um espaço, certo? Depois desse espaço, isso não pode acontecer, de jeito nenhum. Porque isso faz com que
tenha certos problemas. Depois ele vai alinhar o joelho de novo e vai pegar pelo glúteo e puxar. Depois desses movimentos aí, ó, vai ser feito aí, ó. Fez. Vai, tá vendo que não tem mais espaço entre a lombar e o chão? Olha, ele está fazendo um posicionamento certinho. Cara, que nervoso, velho. Olha, ó, essa parte é muito importante também. O objetivo final dessas manobras é fazer com que o corpo fique em posição anatômica. Por isso que ele pede para a paciente ficar em 45 graus de posição anatômica. E ela não pode sair dessa posição. E também tem um caso que a maioria do pessoal que tem escoliose é que eles têm problemas em manter a posição, que será o maior desafio desse exercício. Palmas das mãos. Oi? Acho que foi por aí que falou. Alguém quer falar alguma coisa? Tem alguma dúvida? Eu vou Alguém quer continuar. perguntar alguma coisa? Não, professor, eu Não, quero saber É, que hora que eu não. vou apresentar, que eu vou apresentar só. Eu posso apresentar depois das meninas aí, das duas? Eu acho que falta. Vamos ver. Vou continuar a minha apresentação aqui. Para cima, esse é o posicionamento da... Desculpa. Depois desse movimento, ele vai pedir o que normalmente um fisioterapeuta faria nessa situação. Ele tracionaria o pescoço da paciente, fazendo tracionamento cervical, que é pegar da C7 e puxar de forma, fazendo o tracionamento até o encéfalo. Depois disso, nesse caso aí, ele está ensinando a paciente a fazer sozinha. Tá vendo que o queixo dela está muito elevado? Isso não pode acontecer. O queixo deve estar sempre abaixado. Aí vai voltar para a posição anatômica. E depois desse aí, essa é a posição que a paciente deve ficar por torno de 10 a 15 minutos nas primeiras sessões. Entenderam? Depois desse processo, vai começar a alinhar o paciente. O que isso significa? Que ele vai... já está alinhado o paciente, certo? Ele vai ficar em torno dessa posição aí de 3 a 2 minutos. E, tipo, não pode mexer, não pode nada. É uma posição muito estática, que pode parecer que é muito fácil, mas é muito difícil. Entenderam? Aí ele vai fazer um movimento. Depois desses 3 minutos, ele vai pedir para ela respirar direito, tipo, puxar o ar, 2 segundos puxando o ar, depois respirando de volta. Essa merda foi fazer. Isso vai fazer consecutivamente até dar os 15 minutos. Entenderam? Aí a posição final que deve ser feita, que vai demorar muitas sessões, são essas. Posição anatômica. Aqueles que eu falei no começo da minha apresentação. Essa é a posição final. E ela é muito difícil porque tem que ter uma retificação aqui na lombar
E para isso precisa fazer de forma gradativa, com os joelhos dobrados e meios dobrados e com a ponta da sola do pé pressionada para cima. É isso. Obrigado. Ok. Então, o seu grupo ficou a Luísa e o Douglas, né? Luiz e Douglas. Tá bom. Vou anotar aqui. Joelma ainda tá aí? Professor, a Joelma falou que a internet dela tá muito ruim, não tá conseguindo entrar. Ela falou, caso volte, ela consegue entrar até o final da aula, mas ela não é certeza que volte. Se não voltar, o senhor tem como deixar ela apresentar na próxima? Ela perguntou. Ela mandou mensagem para mim antes de cair. Ela falou que poderia cair, mas que ela já tá com o trabalho dela todo pronto aqui. Que ela tá fazendo desde a outra quarta passada. Vou ver. Vamos ver, né? Tá. Maria, pode começar, tá? Ok, professor, só um Meu grupo é minutinho. depois do da Maria, só pra falar, tá? O meu fiquei com a parte síndrome do túnel do carpo, né? Ele é uma dormência e formigamento na mão e no braço causado por um nervo comprimido no punho, né? O nervo mediano. Está relacionado a esforço repetitivo. Qualquer situação que aumente a pressão dentro do canal, né? Provoca compressão, né, desse nervo. O fisioterapeuta, ele pode atuar tanto na intervenção quanto na prevenção da patologia. Eu vou mostrar aqui um possível teste para saber se você tem, né, essa síndrome. Então, tá vendo, tá dando para ver minha mão, né? Então, Tá. essa síndrome, ela acontece entre a mão, né, e o braço aqui, né, o antebraço, aliás. Está relacionada com uma dor aqui. Então, o teste de Durkheim, né, acho que é Durkheim, não sei se eu consigo ler, e você comprime isso aqui por 30 segundos, né, comprime, faz essa compressão por 30 segundos, se gerar dor exacerbada, né, é possível que você esteja com essa síndrome. E tem outros exames, né, que você pode fazer para poder saber, para confirmar realmente se você está, né, com essa síndrome, que provoca formigamento, dor, né, tem também exercícios que você pode fazer em casa para melhorar essa situação. Um deles é você estiver sentindo a dor, sacolejar bastante as mãos, né, e isso vai aliviar. E também você segurar alguma bola pequena, né, girar os punhos, né, para fora e para dentro, né, ali por 20, né, 20 vezes cada vez, né, 20 vezes, para aliviar essa dor. E aí eu queria que você colocasse, professor, o vídeo que fala que você pode ou não fazer a mobilização neural. Pode sim, essa mobilização vai ajudar no tratamento. Você pode colocar o vídeo para mim, por favor? Espera aí. Estão vendo a minha tela? Para mim está aparecendo, não sei para os outros. Tá, então, vou começar. Não dá para ouvir ele falando, professor. É porque eu tô com fone. Ah. Deixa eu ver se eu tiro aqui.
Agora não tá dando agora mais. Maria, o vídeo não tá indo mais, não. Então, eu queria mostrar essa técnica de mobilização neural, a qual ela vai ajudar aí no tratamento, né, dessa síndrome, mas não está Manda ela dando. lá no grupo da turma. Manda o vídeo Eu- lá no grupo. Tudo bem, eu mando no grupo, então, sobre a mobilização neural, né, na síndrome do túnel do carpo. E é isso, professor. Ok. Deixa eu anotar aqui. Maria Lacerda. Próximo grupo. É o meu. A Jéssica vai começar falando. Tá? Quem é o seu grupo? Ixi, peraí. É do tema lordose, professor. Larissa É o Moura. Felipe, a Karine, Larissa, João. Karine Bambeco? Isso. Ah. João. Larissa Moura. Larissa, Felipe, Jéssica Ferreira. O Jean, a Samara Luz e a Samara Giovana. Não sei se eu falei todos. Ferreira. Se faltou alguém, avisa aí, gente. Eu não lembro de todo mundo. Então é Larissa, Felipe, Karine, João, Jéssica, Samara e Samara. Jean Peraí. Lucas também. Faltou o Jean e o João. João, coloquei. Então, nós escolhemos falar sobre a lordose. E algumas causas da lordose são a acondroplasia, que é o distúrbio do crescimento ósseo, a discite, que é a inflamação do disco intervertebral ou intraarticular, a cifose, que é a curvatura já da coluna, mas essa cifose ela faz com que a parte superior da coluna seja mais arredondada que o normal. E a espondiolistese, que é a que a gente escolheu falar, que é o deslizamento da vértebra. É o deslizamento da vértebra sobre a outra, né? Tá. Uhum. E esse deslizamento ele pode ser tanto lateral, anterior ou posterior. Pode ser lateral, anterior ou posterior sobre o osso abaixo dela. Eu acho que é isso. Ela também é conhecida como luxação do corpo vertebral. E devido à compressão dos nervos, porque na coluna passa as raízes nervosas, e devido a essa compressão das raízes nervosas, o indivíduo ele pode sentir dor ao andar, dor ao sentar, dor lombar, em vários sentidos. Tem também a perca de sensibilidade, perca de força, dormência ou formigamento nos membros inferiores. A espondilolistese, ela pode ser, a causa dela pode ser tanto degenerativa, que é o desgaste articular das facetárias, mais comum em adultos e idosos, ou
istímica, que é o defeito na articulação facetária. Ela pode ser congênita ou de má formação ou trauma. Ela é mais comum em crianças e adolescentes. E uma técnica que a gente escolheu para estar atendendo o indivíduo com esses sintomas foi a técnica de Maitland, não sei se é assim que pronuncia. Maitland. Isso. Foi essa técnica que a gente escolheu pelo fato dela tratar os sintomas de dor, o comprometimento neurológico na coluna, e a gente achou que ela se encaixaria bem para o tratamento da espondilocistese. Aí agora, eu acho que a Samara Luz vai falar alguma coisa e depois a Larissa vai estar mostrando para a gente um pouco da técnica. Ok. Cadê a Samara? Oi. Tá todo mundo no computador. Quem é que tá... Desliga o outro microfone aí. Eu acho que alguém tá fazendo barulho. Pode falar, Samara. Bom, a Jéssica já falou um pouco sobre o que a técnica faz, né? O nome dela é Maitland, e ela, como qualquer outra técnica para mobilização e manipulação, ela trata esse tipo de patologia com a possibilidade de alívio imediato da dor e restauração da função logo na primeira sessão. A espondilocistese, ela causa falta da função do movimento do paciente, ele sente muita dor, ele não consegue realizar, né, as suas funções fisiológicas. E essa técnica, a gente pesquisou ela mais indicada, né, pelos fisioterapeutas, porque ela trata não só essa patologia, como várias outras, como a lombalgia, a ciatalgia, a cervicalgia, tudo com gia, mentira. Mas até mesmo síndrome do carpo, como a Maria estava falando, também é uma técnica usada para esse tipo de patologia. E ela trabalha com a mobilização e a manipulação do tecido, do local onde foi afetado, onde está com essa patologia. Além disso, ela vai mostrar como é feito essa técnica de terapia manual. Ela vai mostrar daqui a pouco. Mas, enfim, o básico mesmo é isso, né, da terapia, é tratar, né, o paciente. Claro, antes de fazer qualquer outro tipo de terapia, a pessoa precisa perguntar, saber onde é e como fazer. Porque dependendo de como é feito, a pessoa pode prejudicar, né, o grau do problema da pessoa e, em vez de tratar, vai estar prejudicando mais. Vou passar para a Larissa, para ela mostrar para vocês como é feito essa mobilização e manipulação. É claro que existem mais de um nível, são 5 níveis, se não me engano, diferentes de mobilização e manipulação dessa terapia para poder tratar esse tipo de patologia. Larissa? Ah, tá. Desculpa, é porque eu tô tentando me ajeitar aqui. Ai, gente, peraí. Vou arrumar aqui o trem. Calma aí. Vou ligar a câmera. Gente, vocês têm que tentar ver. Não sei como é que vocês vão ver isso aqui. Gente, ela tá debaixo da coberta, vocês têm noção. Ela tá dormindo, tadinha. Tá nada. Tá aqui ouvindo música. Gente, já vocês não vão conseguir ver. Meu Deus. E agora, o que eu faço aqui? Vamos ver como fazer a manobra. Eu tô pensando, o que eu prendo aqui? Acho que vou ter que chamar minha mãe. Eu vou ter que chamar minha mãezinha pra filmar. Quer que eu coloque no canto? Misericórdia, tá te aparecendo, o povo vai rir de tudo. Pera aí, professor. Eu vou saber que eu faço aqui, velho. Me ajuda aqui. Ah, tá. Você vai segurar com a mão no canto? Tá bom. Ah, ninguém vai te ver, não. Segura assim o celular. Ah, tá segurando? Segura, velho. Acho que ninguém vai me ver, mas tá tudo certo. Se você segurar aqui, ó, vai estar.
Nossa, que saco. Gente, eu fiz todo o negócio mal profissional aqui, vai dar ruim. Que merda. Tá bom? Estamos vendo. Velho. Peraí, gente. Deixa eu levantar aqui a barriguinha dela. Acho que... Ó, você vai ter que segurar assim, ó. Tá vendo? Desse jeito. Peraí, gente, que eu vou me enfiar do outro lado aqui agora. Enfiar de baixo. Não, não dá, não. Tem que ser aqui, ó. Então, gente, mais uma vez no meu canal aqui, sabe? Do Fica em Casa, Fisioterapia Fica em Casa. Meu grupo vai estar mostrando a manobra de Maitland, tá? Nos princípios Maitland. O nosso tema, como é voltado para a lordose, a gente vai fazer a... Primeira coisa, nós devemos localizar a lombar, certo? Assim que nós localizarmos a lombar, a gente vai localizar o processo espinhoso. Localizei o processo espinhoso, acho que não tá tão bom para vocês verem. Vou levantar aqui. Pronto. Localizei o processo espinhoso. Ó a boca. Localizei o processo espinhoso. Vou localizar a vértebra. Assim que eu localizar, deixa eu tirar meu relógio. Localizei a vértebra. Primeira coisa, eu vou posicionar a minha mão, essa mão, com meu pisiforme um pouquinho acima. Ela tá muito alta, sua música. Vocês estão ouvindo a música dela? Não, né? Não. Eu vou posicionar a minha mão, meu pisiforme um pouquinho acima da região da vértebra onde eu localizei ela. Tem tipo um buraquinho. Nesse buraquinho eu vou localizar meu pisiforme, como se fosse de uma forma de encaixe. Quando eu localizar ele, eu vou pegar essa minha mão aqui, como se eu estivesse pegando a outra. E vou colocar dessa forma. Assim que eu segurei a minha mão, eu vou fazer leves pressionadas em cima dessa vértebra. Essas leves pressionadas, elas é estilo uma bola de ping-pong, quando ela bate e fica pingando assim. Então, não é com muita força, também não é rápido, é bem suave. E aí eu vou ficar pressionando. Isso aqui é com forma de tratamento. Se fosse em forma de avaliação, eu fazeria nesse canto aqui, depois localizaria a outra vértebra e fazia da mesma forma. Localizaria e faria. Nesse caso aqui, quando eu fiz isso, eu vou fazer na posição póstero-anterior. Depois, também tem o transverso. Não, o unilateral, perdão. Tem o unilateral, posição unilateral. Eu vou pegar minha forma, vou fazer da mesma forma, só que em posição transversa. Então, eu vou colocar aqui o pisiforme da mesma forma. Localizei aqui a vértebra. Encaixei certinho. Segurei a mão e vou fazendo. Isso para pacientes que possuem dores na esquerda ou na direita. Eu vou fazer essa posição aqui. Pressionando de lado. Também, a transversa, eu vou colocar minha mão assim, dessa forma. Vou encaixar aqui no processo espinhoso, a vértebra certinho aqui do lado dela. E assim que eu encaixar, eu vou colocar a mão da mesma forma e vou empurrar de forma transversa. Isso. Encaixei, ó. Coloquei aqui certinho e vou empurrar. Também posso fazer dessa forma, de colocar a mão desse jeito aqui. Assim que eu coloquei a mão, ó, eu vou encaixar esse não aqui, esse aqui, perdão. Assim, ó. Peguei aqui, encaixei. E vou pressionando. Desse jeito aqui, tá, gente? E é isso, gente! É isso! Gente, não se esqueça de comentar, tá? Se vocês gostaram do vídeo, vocês compartilhem, tá? Com os amigos de vocês, para eles aprenderem, tá bom? Não se esqueçam de comentar, de dar o like e ativem o sininho, porque vai ter a próxima. Tchau! Professor, só lembrando, o ideal é após a ação ali da vértebra, da patologia, o ideal é
fazendo com que a pessoa faça uma estabilização, um tratamento do RPG, com fortalecimento, né, dos músculos, usando a cinesioterapia funcional, para que não volte a ocorrer um problema, né? Não só tratar com a técnica, mas também mandar que o paciente faça um outro segmento, né? Sim. O ideal também não é ter blogueirinhas, né, no grupo, né? O melhor grupo é o nosso. Quem são os próximos? Eu acho que Professor, meu grupo pode apresentar? Pode. Eu tô Ah, aqui. então a gente vai começar, então. Bom dia. Quem é? Bárbara ou Hanna? É Deus. Larissa, Peraí. Mark. Bárbara. Só tem uma Bárbara só, né? Na turma. Aham. Bárbara. Larissa Marques. Caroline Brenda. Marques. Caroline. Brenda. Ah. Érica Gomes. Érica é com K, né? Que eu sei. É com C, professor. Érica é com C? Aqui tá com C. Eu acho que é com K, hein? Faça a mínima, então. E Ana Caroline Gomes. Ana Caroline Gomes. Só? Só. Ok. A Caroline vai começar falando. Vocês estão conseguindo me ouvir? Sim, senhora. Tá, eu vou começar a falar. Nosso tema é bursite. O que é a doença? Bursite é uma inflamação das bursas, que são pequenas bolsas que ficam entre ossos, músculos e tendões. E ela não afeta só os ombros. Essa lesão pode atingir e incomodar também o quadril, os joelhos, os pés e os cotovelos. E tem como principais causas o envelhecimento e o uso repetitivo de determinadas articulações. O que são as bursas? Eu vou explicar um pouco o que são as bursas para vocês entenderem melhor. Em todas as juntas do corpo, nas quais os tendões encontram os ossos e os músculos, existem as bursas, que têm a função de evitar o atrito entre essas estruturas. São cerca de 70 distribuídas por todo o organismo. A bursa é uma espécie de almofada achatada composta de uma membrana recheada de líquido sinovial, que é um lubrificante de aspecto viscoso, parecido com óleo. Aí vocês têm que ficar atentos aos sinais. Inflamou, inchou, doeu, vocês já têm que procurar um especialista. Os movimentos repetitivos com as articulações, vocês têm que ficar atentos. E vamos imaginar alguém que corre ou joga tênis. Pode deixar a blusa inflamada. Aí o corpo passa a produzir mais líquido sinovial, menos viscoso, aquela bolsinha começa a aumentar de tamanho e, além do inchaço, a inflamação gera dor e, às vezes, vermelhidão. O incômodo é mais intenso ao movimentar a junta ou mesmo ao palpá-la. A bursite, ela dá uma limitação de movimento. A bursite pode ser acompanhada de uma inflamação no tendão, o que costuma incitar um depósito de cálcio dentro de suas fibras. É o que se chama de tendinite calcária. Em algumas situações, o mineral se acumula também dentro da bursa. Esses depósitos de cálcio mais comuns nos ombros e no quadril podem, com o tempo, enrijecer a região e limitar os movimentos. Agora a Bárbara vai falar um pouco. As áreas que mais sofrem com a bursite é o ombro. Desculpa, professor, é que o meu cachorro tá latindo. Pode deixar, eu gosto de cachorro. Né? Hã? Pode deixar que eu gosto de cachorro. Ah, tá. As principais áreas que sofrem com a bursite são ombros, cotovelos, quadril e joelho. E as medidas de tratamento são: começa com repouso, que tem que parar com a atividade que está provocando a bursite. O gelo, que é compressas em baixa temperatura, ajuda a reduzir a dor e o inchaço e a dor. Anti-inflamatórios, acelera o controle dos sintomas, sobretudo quando o gelo e repouso não resolvem.
A fisioterapia fortalece os músculos da região para não sobrecarregar as estruturas lesadas. A aspiração, parte do líquido acumulado na bursa é extraída com uma seringa. E a cirurgia, que é a remoção da bursa via bisturi, e é a última e rara opção terapêutica. E a Ana vai terminar falando sobre o assunto. Eu vou falar se pode ser feita a mobilização e como. Pode sim. A mobilização articular tem vários benefícios. É possível realinhar e reposicionar a cabeça humeral, diminuir a dor e melhorar a amplitude de movimento. Normalmente, vemos na prática que a bursite vai gerando áreas de fibrose como enrijecimento articular, perda da amplitude de movimento e perda da força muscular, além de dor excessiva. Trabalhamos com a mobilização para o alívio da dor e mobilização das estruturas internas, para depois conseguir trabalhar força muscular com o paciente, que de fato é que vai melhorar. Temos algumas técnicas chamadas Maitlandia e Molinga, que usa bastante mobilização articular, inclusive para patologia de ombro. É só isso. Vocês vão mostrar? Não, vamos não. Beleza. Professor, não esquece de mim, eu coloquei o meu lá no grupo, para o pessoal ver a mobilização. Quero meus 200 pontos. Ô, Arthur, deixa eu falar um negócio. Não eram os alunos que tinham que fazer a técnica mostrando? Não podia ser vídeo? Porque o que eu entendi era que os alunos eram para fazer a técnica, não que era para fazer vídeo. Tipo, fazer o vídeo, pegar um vídeo da internet e mandar. Mas no caso, como é muito difícil filmar e como não tem um espaço, eu creio que o professor vai aceitar, né, professor? Aí, né? Isso não é justo com quem está fazendo e mostrando a cara, não. O ideal era que fosse vídeo de vocês, né? Ou se fosse gravar algum vídeo, que o vídeo fosse de vocês fazendo, né? Porque eu queria que vocês aparecessem realizando a técnica. E aí eu já estava pensando já sobre isso do negócio da Maria já, em ver como é que eu ia fazer. Mas eu também acho que deveria aparecer. E aí, se a Maria puder depois gravar e me mandar um vídeo dela, eu acho mais ideal. Arthur, eu posso fazer a apresentação agora? Pode sim, Genivânia. Quem é o seu grupo? Sou eu, Genivânia, a Tatiana e a Gilvânia. Tatiana e Gilvânia. Tá me ouvindo, né? Tô sim, pode começar. Olha só, a gente pegou esse tema capsulite adesiva, ou seja, ombro congelado. Aí eu vou falar um pouco a respeito e a Tatiana, ela vai fazer a técnica, no caso ela gravou o vídeo. Aí eu acho que ela já está em aula, ela não estava conseguindo entrar, mas eu acho que ela já conseguiu. E ela fez o vídeo com ela fazendo até, eu acho que é na menina dela. E eu te mandei no WhatsApp. Tô aqui, viu, gente? Tá. Te mandei no WhatsApp. Aí eu só preciso que vocês mostrem aqui também, tá? Se tiver como. Eu acho que tem como ela mostrar aí. Ela está assistindo a aula. Sim, mas deixa eu falar a respeito. A capsulite... Peraí só um pouquinho, Oi. Arthur, porque assim, por que eu mandei o vídeo? Né? Eu acabei de gravar e mandei. Porque como a minha filha que está sendo a modelo, mexer com criança acaba sendo muito complicada. E a gente ia perder muito tempo eu pedindo para ela ficar se posicionando toda hora. Né? No entanto, que eu tive que regravar o vídeo umas 5 a 6 vezes para dar certo. A Genivânia, tanto a Genivânia como você, também já tá com o vídeo que eu mandei para ela e mandei para ti. Se tiver como você colocar o vídeo para rodar, para mim vai me ajudar bastante, porque criança é complicado. E a minha filha está até tomando café agora. Tá bom, eu tento colocar aqui. Só porque eu não sei o que aconteceu, mas eu acho que eu não estou conseguindo transmitir os vídeos. Eu fui tentar mandar o da Maria, não deu certo.
Tá, então eu posso ir falando aqui, Arthur? Pode a ir respeito? falando. Uhum. Capsulite adesiva, ou seja, ombro congelado, como é conhecida. Ocorre por uma inflamação na cápsula articular do ombro, seguida por um enrijecimento da mesma, ocasionando limitação dos movimentos do ombro, né? É uma doença caracterizada pela dor no ombro, especialmente à noite, no período da noite, e há também a perda progressiva da movimentação desse membro, sendo que ocorre mais frequentemente em mulheres entre 40 e 60 anos de idade. Pode ser de origem primária, ou seja, quando não há nenhuma causa conhecida, ou também secundária, podendo ser de causa intrínseca. Usando mobilização articular, né? Ou seja, lesão do próprio ombro, como luxação, fratura, etc. Extrínseca, cirurgias abdominais, torácicas, entre outras. Ou ainda sistêmica, ocasionada pelo diabetes em pacientes com alterações do funcionamento da tireoide. Mas, infelizmente, é uma doença autolimitada, isto é, tem cura mesmo sem tratamento. A capsulite adesiva ela ocorre em 3 diferentes fases. Quando essa inflamação na cápsula ocorre inicialmente, na primeira fase, que é a fase inflamatória, a dor pode ser leve no início, mas com poucos dias ou semanas progride para uma dor muito forte e extremamente limitante. Nesse caso, do ombro, apesar de doloroso, pode ainda estar normal. Esta fase dolorosa dura em cerca de até 9 meses. Na segunda fase, inicia-se a rigidez, ou seja, o congelamento desse ombro, né, dessa parte que afeta, em que há uma perda progressiva dos movimentos do ombro. Ainda pode haver dor nessa fase, mas de menor intensidade. O indivíduo sente o ombro mais curto, não alcança locais altos que alcançava anteriormente. E não perde os movimentos de rotação, não consegue colocar a mão nas costas, buscar o cinto de segurança ou prender o sutiã. Na terceira fase, última, essa fase é de rigidez, pode durar até de 12 a 18 meses. Por último, vem a fase de descongelamento, com uma duração muito variável, em que o movimento do ombro melhora progressivamente. Aí ela pode ser usada a técnica, sim, de imobilização, e a Tatiana vai estar demonstrando aí, que nem ela falou. É isso. Oi? Arthur, você tenta colocar o vídeo aí para mim, por favor? Tá, peraí. Eu acho que vai dar certo. Hoje eu vou falar sobre capsulite adesiva ou congelado. A nossa modelo hoje acabou de trazer Maria Clara. E lembrando que essa manobra só pode ser realizada na segunda fase da capsulite, porque a primeira fase é uma fase inflamatória, dolorosa, e se for realizada essa manobra, o paciente vai sentir muito mais dor e vai piorar a inflamação. A gente podemos usar tanto na segunda fase, né, que já é a fase onde já tem um enrijecimento da cápsula, né, onde já tem uma fibrose da cápsula, ou na segunda etapa, na segunda fase, que já é uma fase onde o paciente já tem uma melhora progressiva. Então, bora lá a manobra. Então, a gente vamos começar segurando o braço. Maria Clara, eu preciso que você relaxe o braço. Relaxe. Então, vamos pegar esse braço e vamos colocar ele numa posição neutra.
onde não fosse nem os músculos posteriores, e nem os anteriores, e nem os inferiores. Vamos segurar aqui distalmente, né? E vamos fazer uma pressão lá baixo. Maria, eu preciso que você relaxe. Não é para você empurrar o braço. E agora vamos fazer a resistência. Segurando em média mais ou menos 30 segundos. A segunda manobra a ser realizada, a gente, na mesma posição que estava, só que mais proximamente, a gente vai segurar aqui, vamos fazer essa puxadinha novamente, sentido caudal, e posteriormente, Maria, eu preciso que você só relaxe o braço. Posteriormente, vamos fazer Maria Clara, assim, assim, isso, bora. Tá machucando a menina, hein, Tati? Vai. A gente vai estar fazendo essa estimulação. Já na posterior, a gente vai usar uma toalha. Eu vou colocar aqui na parte de baixo. E vamos... Não, Maria, fica quietinho, quietinho. Meu pai, pai. Posteriormente, empurrar para trás, no sentido posterior, por 30 segundos. Gente, então essa... Tá vendo, professor? Porque eu não quero colocar. Ok? Muito obrigada. Até a próxima. Ai, Deus, é mais, viu? Senhor. Quase arrancou o braço da menina, Tati. Arthur, posso apresentar agora? Arthur, juro por Deus, eu tentei gravar umas 6 vezes para conseguir fazer. Na última vez eu já não estava mais aguentando. Eu vi alguns erros aí. Na hora que eu empurrei anteriormente, eu acho que eu já estava tão assim, que eu falei posterior. Então, eu empurrei primeiramente anteriormente, né? Que é para frente, que é responsável por fazer a rotação, né, do braço. E depois, sim, que eu empurrei posteriormente, tá? É só para fazer uma correção. E assim, ela nem chorou não, gente. Ela ficou bem. Beijo, com Deus. Professor? Arthur? Aline, tudo bem? Aline. Aline, tudo bom? Deixa eu te falar, eu e a Ingrid e a Maria Mendonça para apresentar sobre bucite, mas as meninas entraram, já falaram tudo. Como é que fica? Apresenta de novo. Pois é. A Ingrid me mandou o vídeo dela também. Quem vai apresentar agora? Eu, Vitória. Então vamos lá, Vitória. Professor, depois da Vitória é eu. Vitória, que mais? Letícia. Letícia Consuegra. Isso. A Flávia. Flávia. E a Graciele. Flávia Quadros? Isso, aham. Gente, eu sou o nome de vocês tudo, gente. Pode começar? Ai, tá barulho. Bom, o meu grupo, ele vai falar também sobre a capsulite adesiva. Dá para ouvir? Dá sim, pode falar. Bom, a capsulite ela é uma inflamação da cápsula articular, que é uma articulação que une a cavidade glenoide com o úmero. Ela é caracterizada por dor e rigidez dessa articulação. E ela atinge pessoas com idade acima de 40 anos
e 70% dos casos são pacientes do sexo feminino. E existe 3 fases dessa doença: a inflamatória, a rigidez e a fase de descongelamento. Bom, a capsulite adesiva ela é considerada como adiopática, ou seja, ela não possui causa conhecida, mas ela pode estar associada a outras doenças, como a diabetes, doença da tireoide, ou em pacientes com dores na cervical. E geralmente essa condição é autolimitada, por isso desaparece em torno de 2 a 3 anos. Os pacientes, eles apresentam primeiro dor no ombro, seguida por dor gradual da amplitude de movimento ativa e passiva devido à fibrose da cápsula da articulação glenohumeral. Bom, o diagnóstico ele é feito pelo médico ortopedista, com base na história, exames clínicos e exames auxiliares, como a radiografia, a tomografia e a ressonância magnética. E agora a Letícia, ela vai falar sobre a técnica. Letícia? Oi, tá ouvindo? A mobilização precoce do ombro deve constituir um dos tratamentos iniciais dos pacientes com a capsulite adesiva. Os exercícios de mobilização passiva do ombro devem ser suaves, iniciados primeiramente pelo fisioterapeuta e repetidos. Logo após, dependendo do grau da capsulite, de como está, depois de um tempo, esses exercícios podem ser feitos em casa de 2 a 3 vezes ao dia pelo próprio paciente, utilizando bastão, pode utilizar também pano. Aí eu vou demonstrar os exercícios feitos em casa, por causa que não tem ninguém para fazer, para eu fazer na pessoa. Aí eu vou mostrar. Eu vou mostrar primeiro com um pano. Tá dando pra ver? Aí, supondo que eu tenho a capsulite no ombro direito. Então, meu problema está no ombro direito. Eu vou pegar o pano, eu vou fazer o exercício usando o ombro esquerdo no cara. Aí, eu vou segurar. Eu vou segurar o pano. E vou fazer o exercício sempre puxando o ombro esquerdo, que é o que eu não tenho problema. Eu nunca vou utilizar força no ombro que tem a capsulite. Então, eu vou puxar. Pode fazer 3 séries com 15 repetições. Então, puxando. E esse exercício é para amplitude de movimento, para ganho de amplitude. Então, eu vou ir puxando 3 séries com 15 repetições e vou segurar lá em cima, quando terminar, por 20 segundos. E o outro exercício pode ser com uso de bastão, que eu vou deitar em decúbito dorsal, com um apoiozinho na perna. Aí eu vou segurar o bastão, levantando o bastão, vou levantar até onde eu consigo e vou ir puxando, sempre com movimentos suaves, com 3 séries, com 15 repetições, sempre para amplitude de movimento, para ganho de amplitude de movimento. Obrigado, Letícia. Amanda, Oi, quem é o seu grupo? a Larissa Bezerra e o Caio Mendes. Caio Gabriel. Amanda Fernandes. Larissa Bezerra. Ah, E o Caio Gabriel.
Ok, podem começar. A gente vai falar sobre a escoliose. A escoliose é um desvio que acontece na coluna vertebral, como se ela formasse um S ou um C. Pode haver ou não rotação das vértebras, e quando há essa ocorrência, formam-se deformidades no dorso, chamando gibas. As principais causas e os tipos são escoliose congênita, que é caracterizada por uma malformação da coluna quando o indivíduo ainda está dentro da barriga da mãe. Esse tipo não está entre os mais comuns. Também tem a escoliose neuromuscular, que é quando há uma fraqueza dos músculos e acomete com mais frequência as crianças que por alguma malformação ou patologia não suportam o peso do corpo e a coluna se adapta à situação. Também temos a escoliose idiopática, tipo que pertence aos maiores casos, não se sabem ao certo o que gera essa escoliose. Surgem diversos fatores que podem estar envolvidos com a hereditariedade, por exemplo. Ela pode aparecer em crianças, adolescentes, jovens e adultos. Tem a escoliose idiopática infantil, que acomete crianças menores de 3 anos. A escoliose idiopática juvenil acomete crianças de 3 a 9 anos. A escoliose idiopática do adolescente, que acomete crianças de 9 a 18 anos. E a escoliose idiopática do adulto, que acomete maiores de 18 anos. Como identificar a escoliose? Temos o ângulo de Cobb, é a medida padrão universal para analisar a escoliose, medida em graus no exame de radiografia de incidência antero-posterior. A avaliação postural é o método clínico não invasivo viável para a verificação de alterações consequentes da escoliose. Os sinais mais comuns são ombros desalinhados, curvaturas das cinturas desiguais entre si. E o teste de Adams. Teste clínico para avaliação da escoliose. O paciente fica em pé com os pés paralelos e unidos. Devem realizar uma flexão anterior de tronco, mantendo os membros superiores relaxados e as palmas das mãos apoiadas uma à outra. Os sintomas, geralmente, é assintomática em curvaturas de ângulos pequenos, por isso a avaliação postural é importante para a detecção precoce da doença. Quando as queixas álgicas estão presentes, geralmente a dor é relatada na região da coluna lombar. O tratamento para a escoliose, temos o RPG, o isostretching, e o método Pilates. Para quem não sabe o que é isostretching, é definido como uma ginástica postural. E eu vou falar um exemplo do método Pilates. Em pé, com o auxílio de uma faixa elástica que é estabilizada com o paciente pisando sobre uma extremidade, segurando a outra extremidade com flexão e rotação interna de ombro. Deve ser realizada uma inclinação lateral da coluna com o objetivo de alongar a cadeia muscular lateral. E é isso, professor. Vocês vão mostrar? Não, infelizmente não. Ok. Quem é o próximo? Ai, meu... Oi, professor. Quem fala? Morgana, pode ser eu? Pode sim, Morgana. Bom, minha dupla é a... Professor, depois do grupo da Morgana, eu ia apresentar. Espera aí, tem muita gente falando. Deixa a Morgana Depois falar. do grupo da Morgana, eu e a Aline podemos apresentar? Pode sim, Maria. Vai ser repetido, professor, porque infelizmente é o mesmo assunto. Não, mas vocês não pegaram o mesmo conteúdo, né? Não, pegou não. Vamos lá. Minha dupla, professor, é a Rosângela Rodrigues, tá?
Morgana e Rosângela, né? Isso. Nós vamos falar sobre a síndrome do túnel do carpo, que é uma patologia muito comum, né, que acomete de cerca de 3 a 4% da população. É uma inflamação do nervo mediano, acometido no punho, que é uma compressão, né? Ela é responsável pela sensibilidade à parte motora da mão, que é a sensibilidade do primeiro, segundo, terceiro e a metade do quarto dedo. É feita pelo esse nervo. Então, essas compressões desse nervo geram sintomas, e quando mais grave, no caso, quando não é tratado, né, gera uma atrofia e começa a cair as coisas da mão e evolui de forma grave. E isso acontece porque o nervo ele é responsável pela inervação dos flexores dos dedos, né? Por isso causa a perda da força de preensão. A causa geralmente é bem idiopática, ou seja, ela não tem uma causa bem definida, né? O que existe mesmo é as populações expostas, por exemplo, quem trabalha muito com movimentos repetitivos, né? E compreensão, de forma geral. E tem essa disposição também pessoas de 40 a 60 anos, gestantes, no meu caso eu tive, mas passou por despercebido. Eu acho que como acontece com várias pessoas, né, professor? Que eu sofri mais à noite, doía muito, e na maioria das vezes ela ficava dormente, mas eu não sabia, então eu só fazia um movimentozinho assim e passava. O diagnóstico se tem com uma boa conversa, né, com o paciente, ou um bom exame físico, você já tem esse diagnóstico. Então, ele é basicamente clínico. Na dúvida, você pode fazer uma eletroneomiografia ou uma ultrassonografia. Eu queria mostrar aqui meu desenho fantástico, a minha arte, né, que eu fiz, eu não vou deixar passar. Calma aí. Aqui. Consegue ver, professor? Tá um pouco embaçado. Melhorou? Não, eu não tô entendendo. Tá bem embaçado para mim. Aqui é a minha mão, né? Nessa parte que eu pintei de vermelhinho, são onde pega todo o ligamento transverso. Aqui é o ligamento transverso. Não dá para entender, né? não. Não? Tá embaçado. Então, vou só falar. Bom, nessa região tem o ligamento transverso, né? Que ele pega todo o espaço do osso, que é o trapézio, o pisiforme e o osso da hemato. E passa por todos os músculos flexores, que são esses aqui que vocês não conseguem ver. E em último caso, né, que pode ser a cirurgia, a gente não, né? É cortado esse ligamento aqui, que por baixo dele passa o nervo mediano, que é o foco aqui, né? E quando acontece tipo uma tendinite desses músculos flexores, incham e acontece a compressão do nervo. E também pode ser acometido pela artrose de punho, que tem a redução do espaço articular dos ossos, né? Aí acontece também a síndrome. É isso, agora eu vou mostrar um teste. O professor tá na casa da minha mãe, então eu não preparei nada, aí vai ser bem ruim. Bom, um teste que a gente pode fazer. O teste, esse aqui é o teste, viu, professor? Não é a manobra. Eu faço a pronação da mão do meu paciente, uma flexão máxima, né? Aqui. Tá, abaixa um pouquinho, Morgana. Assim? Mais. Aí. Faço a flexão máxima, né? Faço uma compressão. Eu vou ficar de 15 a 20 segundos. Se meu paciente relatar queixa ou formigamento, né? É porque nós temos uma alteração do túnel, né? E tem o teste do Falling, o da arquinha, professor. Tem esse também, que tem que a gente pode fazer invertido, se relatador, também tem uma alteração. E a manobra. Eu vou fazer a manobra com postura sentada, mas também tem a postura dorsal, né? Uhum. Ó, consegue ver direitinho, professor? Dá para ver. Tá.
Eu posiciono o braço do meu paciente. Primeiro, antes a gente já fez uma anamnese, né? Você sabe. Então, eu já sei que não existe restrição aqui no ombro do meu paciente. Aqui. Professor, tem aqui. Já sei que aqui não existe restrição, então eu posso fazer a depressão do braço desse paciente. Posiciono e faço uma extensão da mão no punho do paciente, faço uma leve depressão e vou fazendo pequenas oscilações, né? Ou eu posso também aplicar uma resistência maior, que eu giro a cabeça desse meu paciente e, da mesma forma, faço uma leve depressão dessa maneira. É isso. Deu para entender? Deu sim. Para mim ficou claro. Ótimo. Quem é o próximo? É a Maria, né? Maria e a Aline. Sim, professor. Bom dia, professor. Maria o quê, Maria? Mendonça Rocha. Mendonça, Professor, como já foi? Rocha. Aline e Ingrid, né? Isso. Bursite é um nome genérico, né, professor, que é a inflamação da bursa, que é uma pequena bolsa contendo líquidos sinoviais que envolve as articulações. E funciona como um amortecedor, né, professor, entre os ossos, tendões e tecidos musculares. A bursite ocorre principalmente nos ombros, cotovelos e joelhos. Claro que tem outros locais, né? Os sintomas mais comuns da bursite são a dor, o edema, que é o inchaço, inflamação e restrição de movimento. As causas. Entre as causas da bursite, destacam-se o traumatismo, a infecção, lesões por esforços, uso excessivo das articulações e os movimentos repetitivos. Agora eu vou passar para a Aline. Então, professor, bom dia. Aí nós fizemos uma pesquisa em relação a se poderia ser realizado, né, a mobilização, porque a pergunta era se poderia ser realizado e como se realizar a técnica. Assim, nós pesquisamos e sim, é benéfico a realização da mobilização em relação à bursite, devido à melhora, né, do movimento, né, da amplitude de movimento, devido à melhora em relação à dor, e achamos interessante o destaque em relação ao tratamento, busquei em relação ao tratamento associado à mobilização, associada à ultrassom, segundo as pesquisas, ela é muito benéfica em relação a aliviar a dor, né, do paciente, em questão da inflamação também. Ela é muito benéfica nesse sentido. E aí nós não vamos demonstrar a técnica, professor, não gravamos demonstrando a técnica da mobilização. A Ingrid me mandou. Ela te mandou a técnica? Não sei. Ela mandou um vídeo. Então, se o senhor puder colocar. É porque ela não me mandou, desculpe, professor. Oi, professor Arthur, boa noite. A gente ficou com o tema bursite, né? Eu fiquei com a introdução, eu, a Aline e as meninas. Como eu te expliquei que eu ia precisar, né, sair, então eu resolvi fazer a minha parte do trabalho e vou enviar para o senhor hoje. A gente ficou com o tema bursite. Antes de mais nada, eu vou explicar que a bursite é uma inflamação, certo?
mas eu vou explicar primeiro o que é as bursas, né? As bursas, elas estão presentes em todo o nosso corpo, né? São como pequenas almofadas rodeadas de líquidos sinoviais, né? Ela tem uma membrana e dentro dela tem esse líquido sinovial. E tem um aspecto viscoso. Elas são encontradas, né, nos joelhos, nos pés, cotovelos, quadris, ombros. Então, qualquer articulação nós temos a bursa. A bursite é a inflamação dessas bursas, né? Do terminado em ite é uma inflamação, então bursite, por isso daí vem o nome. Então, as bursites podem ser adquiridas, né, por movimentos repetitivos, até mesmo com envelhecimento, né? E, vamos supor, você faz muitos movimentos repetitivos, né, e as articulações, então gera isso sim a bursite, no caso. E, no caso, o que mais que eu ia falar? O nosso corpo, né, tem mais ou menos, eu não falo ali ao certo, são 70 distribuídas em todo o nosso corpo, então são muitas bursas, né? E, no mais, as meninas ficou de falar o restante, né? Que seria o tratamento e o restante das outras coisas. Então aí realmente vocês não fizeram a parte de demonstrar o exercício. Aí nós não vamos demonstrar a técnica. Ok. Tem mais alguém que vai apresentar? Professor, Oi, Maria. a minha técnica que eu coloquei lá, a demonstração, aliás, da mobilização neural, está muito bem explicado, pelo um profissional, né? Coloquei até lá no grupo. Eu até gostaria mesmo que a gente aprendesse com o profissional, que você não sabe se realmente está certo. Mas como você falou que não vai aceitar aí, porque, né, queria que ver, então eu vou colocar aqui agora, vou tentar ver se eu consigo um modelo correndo aqui para me tentar mostrar. Mas a minha lá está muito rápida, muito bem explicada por um profissional. Não, era só porque eu queria que vocês fizessem, sabe? Porque senão ia ficar muito sem graça se colocasse outro vídeo da pessoa fazendo. Sem graça e injusto com quem mostrou a cara. Eu acredito que não seja injusto, não, porque eu mostrei a cara, eu mostrei as mobilizações, aliás, os movimentos, os exercícios para fazer em casa, né? Mostrei ali. Não, então tá, Maria, se você fez, mostrou, beleza, não tem que estar questionando nada, então. Eu mostrei tudo isso, né, professor? Ainda coloquei uma técnica lá feita por profissional, muito bem feita. Tá bom. Não, eu só estava vendo o seu porque você mostrou a parte aí da mobilização do punho, né? Você até fez em você mesmo. Por isso que eu tava aqui revendo. Tá? Então não precisa, porque se precisar, eu vou correndo aqui achar os modelos. Não, precisa não. Então tá, obrigado. Tem mais alguém que vai apresentar? Sim. Sim, é quem? Sim. Camila. Camila, quem mais? E o Maico. Eita, peraí. Camila e Michael. Isso. Michael com Y, né? Acho que é, né? Isso. Uhum. Pode falar. Vou falar da síndrome do túnel do carpo também. Ela é muito comum, especialmente em mulheres de 30 a 50 anos, e ela pode afetar uma ou ambas as mãos. Na maioria dos casos, a síndrome é de causa desconhecida. Os dedos e a face palmar próximos ao polegar podem ficar dolorosos e pode ter até a sensação de formigamento e dormência. Geralmente, o sintoma pode ser aliviado com o uso de analgésico, talas, às vezes até injeção de um corticosteroide ou cirurgia. Mas isso é mais às vezes, né? As causas
são... Nossa. A compressão pode ser causada pelo inchaço do tecido adjacente ou dentro do túnel ou por bandas de tecido fibroso que se formam na face palmar do pulso. Gestante, pessoas que têm diabetes, glândulas da tireoide hipoativa, a minha mãe tem isso. Certas formas de amiloidose ou artrite reumatoide têm risco aumentado de desenvolver a síndrome. Também estão em risco pessoas cujas atividades profissionais exijam movimento de esforço repetitivo com os pulsos, como utilizar uma chave de fenda, ou outro fator potencial é o uso do teclado do computador por muito tempo, se não estiver posicionado adequadamente também. A exposição prolongada a vibrações, por exemplo, ao utilizar certas ferramentas elétricas, também foi tida por causa da síndrome. Porém, a maioria dos casos se desenvolve por causas desconhecidas. Os sintomas são sensações estranhas, dormência, formigamento, dor nos 3 primeiros dedos e na metade do dedo anelar, no lado do polegar na mão. Em alguns casos, a mão toda é afetada. E o tratamento é tala, tratamento dos distúrbios de base, às vezes injeções, como eu já tinha dito, ou às vezes cirurgias também. E algumas vezes evitar posições que alonguem demais o pulso ou coloquem pressão extra no nervo mediano. E ajustar o ângulo do teclado do computador oferece algum alívio. Frequentemente, utilizar talas de pulso para manter a mão em uma posição neutra e ingerir analgésicos leves são medidas úteis. Tratar de doenças subjacentes, como artrite reumatoide ou hipotireoidismo, pode ajudar a aliviar os sintomas. E se a dor for grave ou se o músculo atrofiar ou enfraquecer, a cirurgia é a melhor maneira de aliviar a pressão no nervo mediano. Um cirurgião pode cortar as bandas fibrosas que exercem a pressão do nervo. Basicamente é isso. E aí, no caso da síndrome do túnel do carpo, a gente pode realizar a mobilização? A imobilização do pulso é com uma tala. Não. Pode ajudar a diminuir a dor causada. A mobilização. Mobilização. É mobilização neural. A tala ela vai fazer imobilização. Como ela disse aí, mobilização. Mobilização neural. Aqui também. Apesar de eu ter dito aí também. Tá bom. Vocês vão apresentar? Não. Eu acho que o Maico também nem tá na aula. Tá, não. A Camila falou uma coisa bem interessante, e aí eu só queria que a gente discutisse isso, né? Que é a parte da tala, né? Quando a gente fala de tala, a gente fala de um procedimento que é indicado pelo médico, né, para diminuição da dor do paciente em casos de tendinite de punho ou então de síndrome do túnel do carpo, né? E aí eu queria que vocês falassem o que é que vocês entendem sobre a tala e se vocês acham que realmente é um método efetivo ou não. Professor, eu acho que pelo um período, eu penso que se estiver muito inflamado, tem que imobilizar ali por um período, né? Mas tem que haver, igual assim, a mobilização neural para trabalhar, né? Colocar em movimento, não vai poder ficar parado por muito tempo, né? Uhum. Alguém mais quer falar alguma coisa? Eu também acho que seja assim, como a Maria falou, usar por um curto período de tempo, porque precisa de fazer movimentação, né? Então, eu acho que não
Se usar a tala, que não use por um longo período. Assim, tá tudo certo. Também que pode causar atrofia. Tá certo o jeito que vocês falaram. Assim, a tala ela tem que ser utilizada o mínimo possível, sabe? Assim, o mais curto prazo possível, porque ela só serve para diminuir mesmo aquele processo inflamatório. Se a gente utilizar a tala igual algumas pessoas utilizam, né, de colocar a tala e ficar semanas com a tendinite e com a tala, vai ser ruim para a pessoa, tá? Porque ela não vai estar fazendo movimentação, a inflamação vai parar? Vai, porque ela vai estar tomando em conjunto um anti-inflamatório que o médico passar. Então a inflamação vai diminuir, mas só que o problema da lesão não vai diminuir, tá? Então a tala ela serve para fazer a imobilização do punho, para o paciente não mexer aquela estrutura que está inflamada. E aí, geralmente, ele associa a tala com algum tipo de anti-inflamatório, né? No caso da físio, a gente, pelo menos, assim, a parte de terapia manual, não gosta muito da utilização de imobilizações em casos de processos inflamatórios, tá? A não ser que seja lesão mesmo de que tenha rompido algum ligamento, algum tendão, ou tenha fraturado algum osso, aí a gente faz a imobilização. Mas no caso da terapia manual, a gente trabalha com o fortalecimento muscular, né? E a gente faz a imobilização com algumas outras técnicas que não seja a tala, porque a tala ela limita 100% a movimentação do paciente, né? Então a gente pode colocar aí uma bandagem, né? A gente pode fazer um enfaixamento com a faixa elástica, tá? Então, tem várias formas que a gente consegue imobilizar sem que haja 100% da perda da mobilidade do punho do paciente, porque a gente quer que ele mexa e a gente quer que haja fortalecimento muscular para que diminua a inflamação, no caso de pacientes com síndrome do túnel do carpo ou pacientes com tendinite. Tá? Então, aí na físio, a gente geralmente coloca esse paciente para fazer fortalecimento muscular mesmo com pezinho, tá? Então, a gente pega peso de meio quilo ou 1 quilo e bota o paciente para fazer o fortalecimento muscular, porque a gente entende que é através do fortalecimento que a gente vai tratar a inflamação do ligamento ou da bursa, tá? Alguém ficou com alguma dúvida de alguma coisa? Eu acho que não tem mais ninguém, né, para apresentar. Professor, Oi, Larissa. eu queria falar. Não é sobre a apresentação, não é sobre sobre dúvida, não, tá tranquilo. Eu só queria, eu não sei se o senhor vai acatar a minha opinião, mas em relação a isso que o senhor falou desse trabalho de mostrar o rosto e tal, eu acho que é injusto, de verdade, porque não somente com quem mostrou o rosto, mas também com quem não mostrou, que poderia simplesmente escolher um vídeo e passar o vídeo. É ponto extra. Não é ponto como o senhor falou, que as pessoas que não fizerem vão estar não é que vão estar perdendo. Elas vão receber essa nota em outras coisas. Então, assim, eu acho que como o senhor falou, que é um ponto extra, deve ser analisado da forma como o senhor pediu que fosse feito o trabalho. E isso vai ser para a vida. Se a gente colocar alguma coisa no TCC que não era para pôr, aí vai ser tirado ponto, entendeu? Então, assim, eu acho que devia ser dessa forma, mas aí eu sou o professor, a sua forma de didática é essa. Mas eu acho que seria injusto com quem mostrou o rosto e com quem também não mostrou, entendeu? Uhum. Não, assim, eu vou considerar todos aqueles que mostraram de alguma forma, né? Não que, assim, eu só não vou considerar aquele vídeo da Maria, porque não é ela falando, mas ela fez a apresentação também, ela mostrou a parte da mobilização do punho dela. Sim. E aí os outros que gravaram e me mandaram mais deles mostrando, eu vou considerar porque foram eles que fizeram. Sim, porque eles fizeram um vídeo. Não, sim. Aí agora só os demais que
que optaram por não fazer, que não vão ganhar o ponto extra, né? E eu já marquei aqui quais foram os grupos que não optaram por receber o ponto extra. Não, entendi. Tudo bem. Prof, e o meu? O meu vai ser um ponto extra ou não? Só para deixar claro. Aquela forma de apresentar que eu fiz, valida como ponto extra ou não? Não. Tá bom. Tá? Porque aí não foi você e nem a Luísa. Vocês pegaram um rapaz fazendo, e aí não é justo com o restante dos alunos, tá? Tá bom. Ok. Então é isso. E aí, se vocês tiverem alguma dúvida, podem me perguntar, e aí na próxima aula a gente vai tratar o próximo tópico que a gente tem que falar, tá? Tá, professor, vai passar alguma atividade, alguma coisa? Não, tá tranquilo. Não, tá tranquilo. Aí na próxima aula eu falo o tema e passo uma outra atividade, tá? Tá. Pode sair? Pode sair, então. Beijo para vocês. Até mais. Beijo. Se cuidem. Não saiam nas ruas sem máscaras, tá? E passe álcool nas... Professor, Oi. é a Morgana, você vai disponibilizar essa aula no AVA? Vou. Assim que a gente finalizar aqui, eu devo receber ela no meu e-mail e aí eu coloco lá para vocês. Entendi.